Tio, eu queria perguntar para o senhor questão sobre a Rússia, né? Eu vi que o Comitê Antidoping tá na cola dos russos, está pegando, está sancionando algumas punições. Eu queria entender esse processo. Ixi, aí vai ter treta, hein? Se nem o Fredão do treino pesado, Fred do treino pesado, que é da minha geração, ele já ficou com o pé atrás para falar de doping, vai num canal igual o meu que não tem nada. Mas é o seguinte, vamos rapidamente. O que é o doping? Doping é quando você utiliza substâncias consideradas proibidas, substâncias não lícitas para aumentar a performance do atleta. O que aconteceu na época foi que tem o ADA, que é o World Anti-Doping Association, que é a Associação Mundial Antidoping, que teve na época algumas pessoas chegaram, alguns ex-atletas disseram que na Rússia se utilizavam substâncias ilícitas para aumentar a performance dos atletas. Ora, o doping existe desde a época das Olimpíadas antigas de Atenas. Haviam ervas que eram utilizadas por alguns atletas, haviam substâncias que aumentavam a potencialidade de corrida, sempre foi a busca disso. Mas o que acontece com a Rússia? Nós temos que entender que nós estamos vivenciando uma época da nova Guerra Fria. E a nova Guerra Fria tem 3 pilares. Nós temos a guerra mesmo fria, Estados Unidos e Rússia. E nós temos hoje o terceiro ponto, que é a China, que é a guerra também fria, Estados Unidos, China, a guerra comercial. Então essa Guerra Fria hoje envolve 3 países poderosos brigando aí pela hegemonia do mundo. Claro que os atletas de ponta, eu já falei isso num vídeo, e o pessoal às vezes não vê. Para você adentrar ao fechado mundo dos atletas de ponta, não há como você estar natural. Tem um velho como eu, que se eu usar qualquer substância dessa, você pode depois no velório do seu tio. Mas os indivíduos usam. Pegue, por exemplo, o exemplo de jogadores que saem daqui do Brasil e vão para a Europa. Sim. Isso é brincadeira. Só se vocês acharem que eu sou trouxa. Um Ronaldinho Gaúcho saiu daqui, e você achar que os meios de educação física, os treinamentos do Brasil não são paros para a Europa. É claro que se toma algumas substâncias ali que realmente são escondidas. É a mesma coisa da poderosa NBA. Pô, você pegava os caras da NBA, meu braço tem 43 de tamanho. Os caras tinham 50 de tamanho. E tinham 2 metros e pouco de altura. E os indivíduos eram tanques de guerra praticamente. O futebol americano, o rugby e tal. Então o que acontece é uma coisa, é uma hipocrisia muito grande. Na realidade, o doping está 2 passos à frente dos exames antidoping. O exame antidoping é extremamente caro. Mas a Rússia era a bola da vez. Os americanos já estavam possessos com a Rússia. E aí você tem que ver aquele envolvimento, a questão da Crimeia, quando a Rússia anexou a Crimeia, não é? E agora o pessoal esquece-se que tudo isso aí também começa quando a Rússia vai fazer parte do poderoso G7 e passa a ser P8 para depois ser G8. Aí é feito um acordo de cavalheiros onde a Rússia deixa que a OTAN e a União Europeia cooptem países do antigo leste europeu para suas organizações e livrava a antiga União Soviética e agora a Rússia, que é herdeira de gastos. Mas foi feito um acordo. Não poderia se ultrapassar o quê? Esta fronteira. Não se poderia cooptar países que eram da antiga União Soviética. E a União Europeia e os Estados Unidos foi Geórgia e Ucrânia. E aí começam a fazer um jogo de desequilíbrio. E o Vladimir Putin não aceitou. E aí tome o doping da Rússia. Não existe atleta de hiperatleta de ponta que não use substâncias que são proibidas, não é? Porque aumenta a performance. É claro que qualquer empresa, pelo politicamente correto, eles vão tirar o quê? Vocês estão vendo hoje o que está acontecendo com um jogador de futebol famoso no Brasil. Algumas empresas mundiais estão tirando o seu patrocínio para não ficarem jungidos à figura do jogador. Mas existe. Agora, dá para provar? Claro que não. Vamos pegar o caso daquele fenômeno da São Silvestre, Poltergeist, que ganhou 5 ou 6 vezes São Silvestre. Se você visse São Silvestre, meu amigo, ele chegava na Brigadeiro,
Quando eu era office boy e subia brigadeiro, aquilo subindo, só andando já cansava. O indivíduo pegava uma resistência e subia aquilo correndo. Aí descobriram que ele usava a EPO, que era a eritropoetina, que aumentava os glóbulos vermelhos. Existem algumas pessoas querendo a retirada de algumas substâncias, como por exemplo, remédio de nariz, que foi o caso do Maradona uma vez, que foi pego na Copa de 94 com substâncias que estão em remédio que você pinga no nariz, deixa com regiões nasais. Tem pessoas que estão pedindo para a maconha não ser mais considerada como doping, porque ela não aumenta a performance, muito pelo contrário, para algumas situações. Tem pessoas que estão pedindo que alguns remédios de uso normal sejam banidos do doping. Então, nós estamos tendo uma briga muito grande. Agora, a China, por exemplo, a China teve uma jovem na bendita Olimpíada Chinesa que ela bateu o tempo de homens. E é quase impossível na natação ou na corrida você atingir os tempos masculinos. A menina tinha 16 ou 17 anos de idade. Então, o doping, o banimento da Rússia foi uma grande hipocrisia. Porque eu vou contar só o caso de Ben Johnson. Você não era vivo ainda. Existia um corredor jamaicano, canadense, chamado Ben Johnson. E ele tinha batido o recorde mundial. E na época, se não me falha a memória, o grande nome era o norte-americano Carl Lewis. Aí pegaram o Ben Johnson com um doping. Nossa, foi aquele escândalo. Carl Lewis, meu amigo, usou. A Florence Griffith Joyner morreu de tanto usar substâncias que aumentavam a performance. Está cheio de atleta morrendo com substâncias que aumentam a performance. E você pega um bode expiatório. Então a hipocrisia no esporte é muito grande. Tá? Então é por isso que a Rússia foi banida. Agora, vamos deixar bem claro, posso estar enganado, mas eu creio que quando a União Soviética e os Estados Unidos se enfrentaram em Olimpíadas, foram 8. E a União Soviética ganhou 5, os americanos ganharam 3. Tá? Então, os atletas soviéticos e russos são muito bem treinados. Então, não adianta falar doping, igual o Lance Armstrong. O indivíduo treinava que nem um doido. Foi pego de bode expiatório, porque no ciclismo nós sabemos a utilização de algumas substâncias proibidas, como beta-agonistas ali, clenbuterol, que era utilizado por quase todos. Aí pegaram um para ser o bode expiatório. Então, essa hipocrisia que está no esporte mundial aí faz parte de um processo muito maior da Guerra Fria. Cola conosco, é nós. Se concorda, dá aquele like. Também se não concorda, dá o like. Se tiver uma pergunta decente, eu te respondo. Agora entenda sempre quando eu falo. Eu entro com educação na sua casa, dentro com educação no meu canal. Porque senão simplesmente eu excluo o comentário e já é Elvis. Deixa Dilson, para com Wilson e vamos Nelson, que é legal, Nelson.